tarde. Estamos aqui no mais um podcast do Singular, né? E hoje nós temos dois queridos que fazem high school. O Enzo, que está no segundo ano, agora, terceiro ano, ano que vem, do high school e da grade, né? Grande desafio aí. E a gente tem o Léo também, que resolveu participar com a gente, falar um pouquinho da experiência, também no segundo ano do high school e da grade esse ano, e terceiro ano, ano que vem. Foi isso? Acertei? Então tá bom. Meninos, bem-vindos. Vamos falar um pouquinho da experiência de vocês, porque a gente tem bastante gente, bastante aluno com dúvida se é difícil, se não é, vou dar conta. Então, a gente vai pedir para vocês contarem um pouquinho aí da experiência de vocês durante esses 2 anos de high school. Quer dizer, vocês já são expert em high school, né? Tudo que podia acontecer, meio que já aconteceu, não é? Acho que eles podiam até começar, Bia, com a ideia de por que eles resolveram fazer high school, né? Porque assim, quem está ouvindo vocês vai dizer de onde veio essa vontade de fazer high school. Então, o que vocês nos dizem? Por que veio essa ideia de começar o high school? Complementando sua pergunta, a decisão foi de quem? De vocês ou do pai de vocês? Bom, para mim, eu estava vindo para cá no Singular, eu estudava em outra escola no nono ano, né? Uma escola bem pequenininha lá, o nome era Colégio Plus. Mas aí o meu pai quis que eu mudasse de escola agora para o Singular, lá no primeiro ano do ensino médio. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí eu não sabia nem que tinha esse programa do High School, porque eu nem sabia tanto de outras escolas assim. Mas aí eu fiquei sabendo, ele falou desse programa. Ele falou, eu acho que é uma boa ideia para você, acho legal, porque, como é que fala? É um programa que tem um diploma duplo. Você consegue ter um diploma quando você terminar o terceiro médio aqui. Se termina o terceiro médio ali também, você tem um diploma do High School. Então, tipo assim, é uma coisa legal, abre muito mais oportunidade para você. E isso eu já achei bem interessante em si. Mas uma outra coisa que me puxou bastante para o high school também foi o fato que meu pai falou que era um pouco diferente porque a conversa era só em inglês lá dentro, entendeu? E eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar em inglês. Eu sou quase fluente em inglês agora. Eu faço inglês já faz muito tempo. E eu gosto bastante de conversar em inglês lá com os meus amigos quando eu estou na sala. Eu acho uma experiência muito diferente, muito legal e acho que é isso que o high school ele traz de diferente, tipo assim, sempre você vai ter dúvida, tipo, você não vai poder falar em português, mas tá tudo bem, porque você não vai poder falar inglês, na verdade, né? Mas tá tudo bem, de vez em quando sempre tá tudo bem perguntar, mas na grande maioria é tudo em inglês e eu acho isso dá uma imersão bem maior, eu acho que é uma coisa bem legal. Léo, Eu fui pela vontade de aprender, de treinar inglês e a decisão foi sua mesmo ou seus pais influenciaram? meus pais perguntaram se eu queria fazer e eu fiquei enrolando com a resposta. Por quê? Eu não tinha certeza, como muitas pessoas têm, e isso foi no nono ano. Quando eu decidi que eu queria, isso foi no oitavo, na verdade, quando eu decidi que eu queria fazer, era muito tarde, porque já tinha começado as aulas Do nono. já tinham fechado as matrículas, então eu poderia entrar. Então, eu fiquei para começar só no primeiro, mas entre esse meio tempo, o que me fez mudar de ideia foi essa vontade de aprender, de treinar inglês. Eu teria matérias que eu não teria na grade normal, e é isso. Legal. E como é que foi a adaptação? Chegar, primeira Richard, já logo de Sim. cara. Como é que foi isso? Foi intimidador no início. No início foi. Intimidador é ótimo. Foi intimidador? Conte um pouquinho. Porque acho que eu nunca tinha falado com um americano, mas não é nem por causa disso, era mais pela personalidade dele, o Sim. jeito dele falar. A Porque, postura é diferente, né, exato. do professor nativo. Ainda mais que, como é que fala, no começo, eu acho que ele tem um acento um pouco mais como é que fala? Acento não, ele tem um sotaque, desculpa, eu confundi com o inglês. Accent, é. Mas aí ele tem um sotaque bem mais do interior, então, ele cresceu, acho que no interior de Nova York, Sim, então, quase com a fronteira de Canadá. aí, às vezes eu não entendia muito bem o que ele falava, assim, aí eu ficava com dúvida, mas, Tinha medo de perguntar? sinceramente eu tinha, No começo, né? no comecinho, É. mas Mas o medo de perguntar é porque vocês tinham medo do mico, porque às vezes o aluno tem muito disso, né?
Ele não pergunta porque ele acha que está todo mundo entendendo, só que só não ele é que não. todo, e só ele que não. E não é todo mundo. Então vocês ficavam receosos de perguntar, porque achavam que vocês iam se expor, ou porque, sei lá, o Richard, como vocês falaram no começo, parecia intimidador. Por causa do Richard. Eu acho que tinha um pouquinho. Eu acho que tinha um pouquinho de. Como é que fala? Do negócio de vergonha, porque eu ainda tinha vergonha mais ou menos no primeiro ano de levantar a mão para perguntar, mas a intimidação do Richard vencia. E como é que vocês conseguiram superar essa intimidação? Como é que passou? Começou a falar mais. E aí. Vocês viram que não era um bicho de 7 cabeças. Exato. Quando vocês descobriram que ele era legal e que você estava no lugar certo? Assim, acho que foi mais ou menos. Acho que foi mais ou menos depois do. Lá pro segundo semestre, bem no comecinho. Depois de julho mesmo ali. A gente já vai se adaptando, vendo como são os professores de verdade, conversando com eles mais e mais. As provas já tinham acontecido. Exato. A gente estava se adaptando com, exatamente, o sistema de trabalhos, de provas ali. Sim. Então estava ficando bem mais tranquilo, a gente estava conversando bem mais com os professores e, estava perdendo esse negócio de intimidação, meio que vergonha, tudo. A gente está se adaptando. E o resto da classe, vocês sentem que também tem esse tipo de vergonha ou todo mundo já se liberou? Ainda tem alguns com mais tímidos? Uma certa timidez, mas a maioria consegue. Quando eles precisam, eles falam normalmente, mas ficam mais quietos. Mas entre nós a gente conversa normalmente. E fora da situação da sala de aula, vocês já se viram em alguma situação que precisaram falar inglês e sentiram uma diferença após high school? Ou isso ainda não aconteceu? Que até agora, pelo que vocês estão falando, vocês praticam tudo isso dentro da sala de aula do high school, com os colegas, com o Richard. Isso já aconteceu com alguém da família, com algum outro amigo, numa outra situação ou não? Não com outra pessoa, mas eu uso o inglês como ferramenta de pesquisa, porque geralmente as pesquisas são melhores na internet. Muito Então, legal. Gostei, muito legal. Muito bom. Muito legal. E me conte uma coisa, vocês, quando vocês entraram no primeiro ano, assim, qual foi o momento mais, assim, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Como é que foi existiu esse momento ou não? Em nenhum momento vocês pensaram, não vou dar conta. Acho que teve um trabalho como é que fala? Teve um trabalho do high school na matéria de meio que era composição e literatura o nome, né? Company Lit, ok. Tinha um trabalho que na verdade era meio que a prova mais ou menos, só que era mais uma prova oral do que escrita no meio do semestre. Você sabe o que eu tô falando. Foi traumático mesmo, pelo jeito. Toda a primeira vez, mas o nome era Socratic Seminar, ou Seminário Socrático em inglês, em português. E era o seguinte, a gente meio que pesquisava, via um pouco de um assunto, aí todo mundo da sala tinha que se reunir em uma mesa, e tipo, em dois grupos, seria um grupo de discussão e um grupo de observação, e aí um grupo teria que discutir o assunto, e um grupo de observação teria que fazer observações sobre esse assunto que estava sendo discutido. E a professora também, ela poderia questionar a gente em alguma coisa que ela achasse que fosse necessário questionar como é que fala? No meio dessa discussão. É tipo um debate mesmo. Só que... Você dominar o assunto É. para poder fazer. Uhum. E aí? E aí, assim, da primeira vez eu fiquei meio nervoso, porque normalmente eu não faço muito debate, assim. Na sala de aula de vez em quando, mas eu não participo tanto assim também, tipo, no ensino médio normal. Mas quando, tipo assim, eu vi que e a gente ia fazendo high school, tipo, dava certinho para dois grupos, não ia faltar ninguém, eu falei, eu vou ter que participar eventualmente. Eu escapei. Essa não tem como. E aproveitando então o teu gancho do Company vocês tiveram aí diversos conteúdos diferentes que o Léo já tinha falado que não estão na grade do currículo nacional, né? E o que vocês gostam mais desse currículo até agora, do que vocês tiveram? O que vocês acharam bem diferente, bem interessante? Foi, acho que saúde, né? É legal, que todo mundo gosta mais, né? É muito diferente, mais distante, assim, da grade curricular comum. Então, acho que esse seria o mais
diferente. E vocês foram lá fazer primeiros socorros com o boneco? Fizemos. Ok, então se a gente passar mal aqui, Tá tudo certo. já temos 2 Tá tudo socorristas. certo, Ó, graças tá a Deus. tudo bem. Me conte uma coisa, em algum momento que vocês acharam que estava, que nem você ficou com muito medo desse seminário, desse debate, né? O debate acho que é o que deve se mais assustar, os speeches que vocês têm que gravar. Como é que foi fazer a gravação dos speeches? Assim, Tá acho boa? acho que no começo era mais tranquilo, porque os speeches, para os trabalhos pelo menos, eles não são ao vivo. Você pode só gravar um vídeo, por exemplo, de casa e mandar. Você pode também gravar um vídeo no high school, você entra um pouquinho antes na sala, que a aula começa mais ou menos 2h30. Você entra umas 2 horas ali, se prepara um pouco e fala. Pergunta para o professor se pode gravar um vídeo. Muito provavelmente vai dizer que sim, e você pode gravar um vídeo ali se quiser. Mas a grande maioria acaba gravando em casa, porque tem mais recursos e é bem mais prático. Graças à pandemia, né? Porque antes não podia. Antes era um take só e manda para os Estados Unidos. E aí vocês remetem para os Estados Unidos, é isso? E o feedback que vocês recebem, como é que é? É bem detalhado. Sempre que eu faço um trabalho escrito, assim, quando a gente manda, a gente espera o feedback. Às vezes, quando a gente não tem muita coisa a acrescentar, eles dão só, talvez um pouco mais de detalhamento aqui, desenvolver um pouco mais, tipo, um que eu fiz agora há pouco, que era mais ou menos quase um texto assim com 4 parágrafos de introdução, argumento e redação. Não é redação não, e conclusão, mas não era uma redação. Mas eles falaram, eu ganhei uma nota boa, só que aí eles deram muito feedback, porque assim, faltou pouco para eu tirar uma nota máxima, assim. Aí eles foram falar, já que está faltando tão pouco para tirar uma nota máxima, eu vou dar tipo o máximo de feedback que a gente conseguir, sabe? Olha que legal. Sim. Então, aí eles falaram tudo que estava faltando que seria ideal para colocar. Aí eles falaram um pouco, sua introdução tá boa, gostei dos seus argumentos, da sua história, mas argumentos não, né? Do seu desenvolvimento, da sua história, mas eu acho melhor você colocar um pouquinho mais de detalhamento na introdução, fechar uma conclusão de uma maneira melhor, tudo isso. Legal. Então, acho Aproveitando, Enzo, isso que você está falando, porque você está falando de uma coisa que, inclusive, é muito importante no currículo nacional e para vocês que vão prestar vestibular, que é essa questão da redação, né? Vocês sentiram que fazendo o high school, com tudo isso que vocês vivem no high school, porque a gente de fora, a gente vê que vocês amadurecem muito mais, né? O aluno que está no high school, ele amadurece muito mais rápido e ele traz uma cultura, um conhecimento que o aluno que não está normalmente não tem. Vocês sentiram uma facilidade pós-high school e cursando high school ainda, por exemplo, em fazer uma redação em língua portuguesa? Vocês acharam que vocês treinaram mais e que hoje talvez vocês tenham mais argumentação para poder fazer uma redação em língua portuguesa? Vocês conseguem fazer essa transferência? Ou até mesmo se eles conseguem até se colocar melhor em sala de aula no curso regular. Mudou alguma coisa? Nas redações eu vi uma diferença, principalmente na estrutura. Também aumentei um pouco o vocabulário, porque tem algumas palavras em inglês que não são muito usadas na tradução direta no português, mas principalmente na estrutura eu vi diferença na estrutura dos parágrafos, a organização deles. Mas no comportamento em sala de aula, acho que foi a mesma coisa. Foi mais ou menos assim, mas eu acho que redação, tipo assim, para mim, para fazer redação mudou também. Eu percebi umas mudanças em mim, mas eu acho que o que mais mudou assim do high school para grade curricular nacional foi a matéria do speech, deixou eu apresentar tipo o trabalho de maneira melhor, mais dinâmica, assim, tipo quando eu vou apresentar em um trabalho de slide, por exemplo, eu meio que lembro das aulas de speech e eu falo, eu podia usar isso, né? E, assim, todos os básicos, um monte de coisa que a gente aprendeu, como desenvolver um discurso ou, tipo, postura para ficar, né, da maneira correta quando apresentar alguma coisa, eu acabei aprendendo isso. Postural também. Sim. Olha que legal. Gestos, tudo.
E tudo é importante, né? Por isso que a gente vê aqueles americanos de middle school até indo para o congresso e falando, você fala, nossa, como é que eles conseguem, né, falar com tanta desenvoltura? Justamente porque foram treinados só, é uma questão de treino, não é? Então, isso é transferível para a vida. Tá, vocês conseguiram transferir isso para a tua grade também, né? E o que vocês esperam para depois do... Tendo o diploma do high school, qual que é a expectativa de vocês no mercado de trabalho, numa faculdade? Ou o que vocês acham que vocês vão conseguir tendo um diploma a mais? Uma vantagem, basicamente, conseguir entrar em uma universidade no exterior, possivelmente. Você tem essa ambição de fazer uma faculdade fora do Brasil? Tem. Legal. E onde você queria fazer a faculdade? Eu Ainda não pensou? Não pensei nisso. Tá, muito legal. O que você quer fazer? Também Também não sei. Ótimo, é a Mas, melhor coisa. Fica bom, lá com nesse calma. caso, com certeza, a dupla certificação abre uma super porta. E uma outra coisa, o Summer Camp não deixa de participar esse ano que vem, porque lá você vai visitar uma série de universidades, de faculdade, né? Dentro da Mizu, você vai visitar a Universidade de Medicina, de Engenharia, e você vai ter uma visão geral de tudo, você vai poder ter mais escolhas. Eu falei, inclusive, com você esses dias, né? Summer é bem legal, um programa que não vale a pena vocês participarem, tá? 15 dias aí em julho, nas férias, tá? É bem interessante. Para ajudar somente na escolha da carreira. Na escolha da carreira e até, no teu caso, se você tem uma intenção de fazer talvez até a própria Mizu, você já conheceu a Mizu, né? Você já fica em casa. Sim. Né? E vamos falar um pouquinho, a gente começou falando das dificuldades, né? O que vocês sentiram de dificuldade. Eu pergunto para vocês agora que já estão mais tranquilos, né? Estão terminando o segundo ano, falta aí um pouquinho desse ano e já vão para o terceiro ano. O que vocês diriam para aquele que quer entrar, que está chegando? Ou que está com dúvida. Ou que está com dúvida. Quer dizer, valeu a pena? Vamos lá, tenha vontade, tenha garra. O que você diria para esse aluno hoje que está terminando, por exemplo, um 8º ano e quer entrar no 9º? Quer dizer, então ele é bem mais novo do que vocês, né? Que já são do ensino médio. O que você diria para eles? Momento speech, vai. Tá. Eu diria que, assim, é uma oportunidade que deve ser pensada, assim, com cuidado mesmo. Porque, não só falando do diploma, o diploma é importante, ele pode te dar ele pode abrir muitos caminhos para você no futuro, no mercado de trabalho. Mas, além disso, não é um high school não é só um processo que você entra no high school e fala, eu tô aqui só para pegar esse diploma e é isso. Muitas pessoas podem pensar assim, claro, não tem nenhum problema, mas é uma coisa, pelo menos para mim, que eu acho divertida mesmo. Por exemplo, uma das melhores coisas do high school que eu acho, agora que a gente está no segundo ano, a gente foi introduzido no segundo ano agora para aula de história. Só que a história é exclusivamente dos Estados Unidos, né? Que é US History o nome. E o que eu acho legal é que o Richard, ele é americano e muita parte dessa história agora, principalmente no segundo semestre, ele vivenciou muita parte da história que ele está ensinando para a gente. Ele não é só, por exemplo, porque se fosse um professor brasileiro, talvez ele não teria morado a vida inteira dele nos Estados Unidos, Ele entendeu? estaria só contando a história, né? Uhum. O Richard não. O Richard, ele é experiência especial, ele vivenciou. Ele às vezes até fala coisas que o livro não fala, então deixa a história muito mais interessante. Então, ele até uma vez falou, quando a gente estava falando do assassinato do John Kennedy, ele falou, eu lembro exatamente onde eu estava, como que aconteceu, porque minha memória é muito boa também. E aí ele falou a reação das pessoas, como afetou em geral, e tipo, ouvir ele é bem mais impactante porque ele esteve naquele momento A mesmo. história é ao vivo, né? Tá. Então, aí você está falando do ganho cultural mesmo, Exato. Né? Não é só a questão de ter um certificado a mais, mas quer dizer, esse certificado vem com um ganho cultural e uma vivência por trás de tudo isso, que talvez seja até mais importante do que o certificado em si, não é isso? E para você, Léo? A mesma coisa. É uma jornada até você concluir as duas escolas.
não é a coisa mais simples do mundo, mas também não é a mais complicada. Você tem que ter uma certa dedicação. Que nem eu disse para o meu irmão, eu recomendei bastante ele fazer por causa desses ganhos culturais e intelectuais. E eu recomendei ele fazer o quanto antes para no terceiro ano do ensino médio aqui no Brasil, ele ter mais tempo livre para poder estudar mais. Até se dedicar mais para o vestibular. Então, você é um super apoiador do teu irmão. Então, a gente soube aqui que vamos ter 2 irmãos em breve. O ano que vem já estão convocados. Já está um irmão e uma irmã, né? Então, aí a gente vai pôr vocês 4 juntos. Quem está entrando e quem está saindo. Bacana. Para a gente saber, combinado, né, já. Como é que foi. E vocês têm mais alguma coisa que vocês queriam? Uma mensagem para quem está em dúvida, quem está pensando em fazer, não sei se façam ou não façam. 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 Com certeza. Com certeza. Isso aí, que nem vocês recomendaram. Né? Como é que fala? Pense bem sobre, mas eu totalmente recomendo, porque no final você pode acabar tendo mais amizades, é uma experiência divertida, sim. É uma experiência também bem, você consegue de imersão, assim, no cenário americano, talvez, assim. E essas matérias que a gente normalmente não vê na grade nacional também, que são coisas muito boas. Marketing, economics. Exato. Você também... Vão ter debate, né? Debate. Olha, gente, está um crescimento impressionante. Ano que vem, marketing e economia já é uma ótima matéria para aprender, assim, não só para, por exemplo, pegar um diploma para ir para o exterior, mas sim para o resto da vida. Para o resto da vida. Uma experiência para a vida, é isso. É um projeto de vida, eu diria. Você falou bem, você falou, não é só um diploma, né? É algo a mais. Acho que é projeto de vida mesmo, né? Foi isso que você passou para o seu irmão. O ganho é muito além, né? Dos 2 certificados. Meninos, muito obrigada por vocês virem aqui hoje. Teve medo? Não? Foi difícil? Quando eu cheguei na porta, só. Mesmo depois de tanto speech, tanto Tá vendo? Eles falaram que eles também entraram assustados na aula do high school. Entraram assustados aqui porque era a primeira vez, mas depois, topa a segunda, terceira? Passa, fica bom. Então pronto, agora vocês vão ser os nossos mestres de cerimônia dos próximos podcasts, pode ser? Tudo bem. Então, pode valeu convidar muito, os outros agora, tá bom? Isso. Obrigada, muito meninos. Obrigada. Muito obrigada. E com certeza vamos fazer uma próxima com os irmãos chegando. Sim. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigado.